O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria nessa noite de hoje toma conta o nosso coração, toma conta a nossa vida. A grande festa do cristão é comemorar a ressurreição do Senhor. E graças a Deus, nós estamos vivos para proclamar a ressurreição de Cristo. Graças a Deus, nós estamos aqui. Essa missa que hoje nós celebramos é a missa mais importante da igreja, é a missa mais importante da fé católica. Não existe uma missa mais importante do que essa. Não existe, de modo algum, uma vigília mais importante do que essa que nós celebramos. Cristo ressuscitou. E isso é glorioso aos nossos olhos. Cristo ressuscitou e abriu para nós as portas do paraíso. Cristo ressuscitou e a morte não mata mais. Existe uma alegria maior do que comemorarmos a ressurreição do Senhor e termos consciência
que a morte não nos matará, que a morte não matou aqueles entes queridos que já partiram para a casa do Pai. E por que, Padre, a morte não mata mais? Porque o homem em Cristo não morrerá jamais. É a grande preciosidade da nossa fé. Cristo ressuscitou como primícias de todos aqueles que morreram. Ele ressuscita por primeiro e abre para nós as portas do paraíso. Vejam como essa liturgia hoje começou. Começou escura, nas trevas. E por quê, Padre? Porque a igreja estava comemorando a morte do Senhor. A igreja estava fazendo memória à morte de Cristo. Por isso que a igreja estava sem a presença eucarística. Por isso que o altar estava desnudado. Por isso que as trevas tomavam de conta da igreja. E por quê? Porque a igreja sem Cristo é um nada. O cristão, o homem sem Cristo, também é um nada. E nós começávamos essa liturgia nos lembrando da sarça ardente lá fora, como Deus se revelou a partir de uma sarça, a partir do fogo, falou com o povo. Lá, aquele fogo do Antigo Testamento, aquela sarça, é para nós cristãos a representação, é para nós cristãos a primazia do fogo novo que é Cristo. É para nós a prefiguração de Cristo que ressuscitaria. E aquele fogo novo, em um facho de luz, acende o círio, que representa em todas as igrejas o Cristo ressuscitado, que ilumina. Essa mesma imagem aqui, meus irmãos, de Cristo que vai iluminando a escuridão, é aquele artigo da fé que nós professamos e dizemos assim: desceu à mansão dos mortos. É o momento em que Cristo desce à mansão dos mortos para ressuscitar os filhos de Adão e torná-los à vida. Olhem a diferença aqui teológica. Os católicos creem que Cristo ressuscitou e que todos aqueles que morreram antes de Cristo e que morreram depois de Cristo ressuscitaram, foram julgados e estão em Deus. A teologia protestante é diferente. A teologia protestante diz que aqueles que morrem estão dormindo. Não estão, não. Por quê? Porque Ele ressuscita por primeiro. E vejam que essa mesma simbologia do Círio Pascal, que representa Cristo, que desce à mansão dos mortos, Ele vai iluminando todos aqueles que estão nas trevas, para que se deixem iluminar por Ele, que é a luz que dá o norte ao mundo, que clareia o mundo. E o que é, meus irmãos, esse mundo sem Deus? Um mundo de trevas. O que é a nossa vida sem Deus? É uma noite escura, é uma noite na escuridão, é uma noite sem luz, é uma noite sem claridade para projetar e enxergar o futuro. Essa mesma simbologia invoca também aquelas 10 virgens, as previdentes e as imprevidentes, aquelas que ficavam com a vela na mão, esperando o seu esposo, esperando o seu Senhor. Assim somos nós. Vivemos na escuridão do mundo e é Cristo Jesus a nos iluminar.
e é Cristo Jesus, de verdade, a clarear as trevas das nossas paixões, dos nossos vícios, dos nossos sentimentos. E quando o sacerdote nos diz: eis a luz de Cristo, todo o povo rende graças a Deus, porque o homem vivia na escuridão até que ele veio clarear a nossa vida. E quando esse círio é colocado no altar, é a sua luz que ilumina com dignidade a casa de Deus, e toda a atenção se volta para ele. Observem e vejam bem que coisa bela, que coisa santa a nossa liturgia. Porque a gente foi escutando leitura por leitura do Antigo Testamento, os momentos mais importantes, para que possamos compreender que todo o Antigo Testamento é interpretado à luz de Cristo, e é Ele que ilumina todo o Antigo Testamento. Quando chega o momento do hino de louvor, o momento do glória, parece que a missa começou agora. O sono foi embora, o cansaço foi embora, e a gente como que fica maravilhado com a beleza da casa de Deus, que nós já estamos acostumados a ver. Mas nesse momento, a teologia da igreja que nos priva de contemplar as imagens, de contemplar a cruz, de contemplar a formosura do altar. A teologia da igreja nos diz assim: tudo só tem sentido em Jesus, tudo só tem sentido em Cristo, tudo só tem sentido nele. É uma pena tão grande que muitos não aprenderam isso, que muitos não foram catequizados a esse respeito. E vejam que hoje é o dia mais importante da fé católica, o sábado santo da vigília pascal. É o momento em que a igreja proclama aos quatro cantos do mundo que ele ressuscitou e que a morte não teve poder algum sobre ele, e que a morte não tem poder algum sobre os filhos de Abraão, agora filhos do Filho Jesus, filhos do Pai eterno. Nós teremos muito tempo para a gente meditar, estudar, ver o mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, ao longo dos 50 dias até a solenidade de Pentecostes. Nós haveremos de contemplar o Senhor ressuscitado, que adentra nas nossas vidas e muda todo o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Mas ainda nós teremos alguns símbolos na divina liturgia de hoje. Agora, após a homilia, a liturgia batismal. Não teremos catecúmenos para serem batizados, mas todos nós iremos acender as nossas velas e iremos renovar as promessas do nosso batismo. E iremos de verdade renovar as promessas que um dia nós fizemos, dizendo: Senhor, eu expulso da minha vida Satanás. Eu não dou liberdade de modo algum de deixar de ser teu irmão, filho do Pai eterno. Senhor, renova a minha fé, porque em ti eu creio. E a água do batismo a nos purificar dos nossos pecados e nos fazer lembrar aquela noite em que os israelitas passaram em meio ao Mar Vermelho e se salvaram porque estavam obedecendo a Deus. E aqueles que perseguiam o povo de Deus, Faraó, os seus soldados e cavaleiros com os egípcios todos, foram afogados no mar. Por quê? Porque perseguiam o povo de Deus, porque maltratavam o povo de Deus. Essa simbologia representa para nós cristãos a passagem da morte para a vida nas águas do batismo que um dia fomos batizados, ou seja,
temos uma nova vida, temos um novo viver em Cristo Jesus. Eu desejo a vocês, do fundo do meu coração de pastor, uma santa e uma feliz Páscoa. Amanhã é dia de festa. Comemore na sua casa. Como digo todos os anos, as mulheres façam a comida mais gostosa para festejar com os filhos. Festejem, é ressurreição. Se a família está toda reunida neste mundo, festejem a ressurreição de Jesus. Se porventura muitos que vocês amam já partiram para a casa do Pai, ressuscitem também a ressurreição de Jesus, porque é passageiro essa dor, porque essa dor é passageira, e logo logo todas as famílias estarão reunidas no céu diante de Deus. E é isso que nós cremos, e é isso que nós desejamos. Olhem a catequese ao longo de toda essa semana. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar. E logo logo nós estaremos, com a graça de Deus, contemplando o Senhor, o nosso Deus nos céus, ressuscitados em Deus e reunidos com todos aqueles que nós amamos aqui na terra. Uns que se salvaram pelas nossas orações, e nós que haveremos de nos salvar pela intercessão de tantos daqueles que lá já estão. Uma feliz e uma santa Páscoa para todos vocês. Não permitam tristeza no coração, não permitam dor no coração. A dor do mundo é passageira, a preocupação do mundo é passageira. A certeza que nós temos é que Ele ressuscitou, é que Ele é nossa vida e para nós abre as portas do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.